quero contar que Pedro Raul, um dos piores reforços da história recente do Corinthians, ficou ainda mais caro do que aqueles 25 milhões de reais anunciados quando da sua compra junto ao Toluca. Vale a lembrança de que na época o centroavante tinha menos gols do que o goleiro do seu time, o Thiago Volpi. Ainda assim, o Corinthians se acertou para pagar 5 milhões de dólares, além de 750 mil reais mensais. Pois bem, Augusto Melo atrasou os pagamentos para o Toluca e hoje a dívida já gira na casa dos 8 milhões de dólares. A gente está falando de um custo para aquisição dos direitos do Pedro Raul de 40 milhões de reais. Os salários seguem na casa dos 750 mil e foi exatamente esse ponto que afastou o Pedro Raul de ser emprestado para alguns clubes, por exemplo, como Botafogo e Atlético Mineiro. Em outros casos, o Pedro Raul preferiu não deixar o Corinthians, ele tinha ofertas também do Remo e do Vitória. Importante registrar que na atual temporada o Pedro Raul tem 15 jogos, adivinha quantos gols? Nenhum, e uma assistência. Desde que foi contratado no Corinthians em 2024, ele já disputou 53 partidas com só 4 gols marcados. É de longe um dos piores negócios da história recente do Corinthians. Se você lembra de outros tão ruins quanto, use espaço para comentário e já opina, beleza? Olha só, insistência em Christian Barleta, jogador que já passou pelo Corinthians, foi revelado pelo São Bernardo, né, passou pelo Corinthians, depois foi negociado para o Ceará, enfim, hoje está no Sport. Aliás, disputou o Campeonato Brasileiro da Série A pelo Sport no ano passado, né, hoje atua no Sport, faz, né, uma boa Série B pelo Sport, por isso, né, despertou o interesse aí da cúpula corintiana. Marcelo Paes fez o pedido, tá, para a diretoria corintiana, para a alta cúpula, Osmar Stabile e companhia. É um nome que agrada e há uma insistência em relação ao Barleta. O Barleta realmente é alvo do Corinthians para o meio do ano. O Corinthians, ainda mais se o Memphis renovar, dificilmente vai fazer uma janela assim, daquelas, né, deslumbrantes, enfim, com grandes contratações. Então o Barleta é um nome que agrada bastante e o Corinthians tem ótima relação, né, com o elenco, né, tanto, né, por parte da alta cúpula do Parque São Jorge, né, já que tem ali o Paulo Garcia, mas também o Marcelo Paes, que também tem uma boa relação com os empresários da elenco. Então pode facilitar, quem sabe, a saída, e para elenco é muito melhor você ter um jogador no Corinthians do que no Sport, tá? Então há uma insistência, é um nome comentado constantemente, semanalmente no Corinthians, e deve ser um dos nomes aí que o Corinthians vai fazer uma proposta, né? Tudo indica que vai fazer uma proposta aí para o meio do ano. Comenta aqui embaixo, quero que você fala para mim se você concorda que o Barleta, né, que saiu assim de forma repentina, eu acho que saiu precoce demais do Corinthians, e eu queria saber se você acha um bom reforço ou não. Comenta aqui embaixo e deixa seu like. O Danilo Pereira é um jogador que me falaram realmente que está muito bem avaliado, tá? Pela cúpula corintiana, principalmente, né, pela a cúpula do CT Joaquim Grava. Lembrando que tem, né, o CT Joaquim Grava, tem a Faria Lima, tem também o Parque São Jorge, claro. E no CT Joaquim Grava, o Danilo Pereira, jogador de 27 anos, tá? É muito bem avaliado, é um jogador que, né, está fazendo a sua carreira no futebol holandês, né? Até curioso isso, né? O Corinthians podendo perder o Memphis e pode, quem sabe, trazer um brasileiro de 27 anos que, né, fez a sua carreira no futebol holandês, inclusive está jogando, né, na Holanda. Ele deu entrevista para ESPN e disse o seguinte, conversei com o Corinthians, acho que nessa última janela de transferência, se não me engano, tive uma possibilidade, mas só Deus sabe, seria uma honra para mim, nasci em Itaquera, e quando nasce em Itaquera não tem jeito, o Corinthians está na veia, família corintiana, tudo um bando de louco, diz o Danilo Pereira, tá? Ele fala que seria uma honra, né, enfim, vamos aguardar se pode pintar alguma coisa, é um jogador que, né, tá emprestado lá, né, pro seu clube agora, né, holandês, né, é um clube lá, um nome sempre estranho lá, eu nunca, né, sei soletrar, NSC, né, o Nijmegen, sei lá o nome desse grupo, desse time aí holandês, enfim, é o time que joga, né, o Danilo Pereira, jogador de 27 anos, atacante, dentro do Corinthians. O que me falaram é o seguinte, ele tem uma característica, eu não vi jogar, né, o Danilo Pereira, vou confessar, eu não preciso mentir para vocês, mas me falaram que ele tem uma característica, dentro do Corinthians gostam, porque é um jogador que ataca espaço. Enfim, é o que o Roberto faz, né? Não sei se a ideia, no caso do Danilo Pereira, seria
para substituir o Yuri Alberto, caso ele seja vendido aí no meio da temporada. Lembrando que eu trouxe no blend de sábado, o Corinthians só vai contratar se perder jogadores. O Corinthians só vai contratar se vender jogadores. Então, o Danilo Pereira, para mim, só viraria realmente um alvo de negociação aberta, por exemplo, se o Yuri Alberto saísse, né? Ou o próprio Memphis Depay. Enfim, vamos aguardar, mas é um jogador bem avaliado hoje no Corinthians, tá? Comenta aqui embaixo, me fala se é bem avaliado por você também, torcedor corintiano. Deixa o like e vamos seguir falando do Coringão. Olha só, o Corinthians fez uma nova consulta recentemente, tá? Essa consulta aconteceu nessa semana em relação ao Cebolinha, tá? Na verdade, aconteceu no final de semana passado, né? Pintando o final de semana, e o Corinthians descobriu que o Flamengo realmente não abre mão e pede 4 milhões de euros pelo jogador. É até estranho, porque é um jogador que tem contrato aí com o Flamengo somente até o fim dessa temporada. No meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato. O Corinthians realmente gosta, né, do jogador, é um atleta que seria assim, um nome ideal para substituir o Memphis, que tem tudo aí para deixar o clube, enfim, a renovação dele continua sem caminhar, sem andar para frente. Então, um nome que é o nome que todos mais gostam no Corinthians hoje para substituir o Memphis. É praticamente unanimidade no Parque São Jorge, no CT Joaquim Grava, só que é um jogador caro. Tanto que o Corinthians, uma hora ou outra, sempre vai lá fazer uma consulta para o Flamengo, sempre tentando convencer o Flamengo a liberar o jogador de graça e o Corinthians pagar somente os salários, porque era tudo que o Corinthians quer, é tudo que o Corinthians queria, né? Ou planeja, se livrar, por exemplo, do Memphis com um salário de 6 milhões e pegar o Cebolinha, um jogador de bom nível também, e pagando 1,5 milhão, por exemplo, né? Seria o cenário ideal para a cúpula corintiana, tá? Mas o negócio não anda. O Corinthians consultou recentemente, aí, ao final de semana passado, o Flamengo e descobriu, né? Eu falo esse final de semana passado porque na segunda-feira, né, uma fonte me passou isso e falou para mim, sabe, nem dá informação porque vai criar expectativa no torcedor corintiano, mas enfim, né, já passou aí uma semana, achei interessante, falei, vou passar para vocês, mas enfim, não vai avançar o Cebola pelo jeito, vamos aguardar. Comenta aqui embaixo e deixe seu like. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.